Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou trazer alguns pontos agora para alinhavar todas essas questões que vocês trouxeram, para explicar alguns cenários e para apresentar algumas possíveis soluções. E aí, no final, eu volto a abrir a palavra para vocês fazerem as perguntas, ou se quiserem também me interromper ao longo da minha fala, fiquem bem à vontade, tá? Então, vamos lá, para a gente entender o que acontece nos bastidores internamente diante de todos esses apontamentos que vocês trouxeram. A gente tem uma parte bem central aqui do cérebro chamada de amígdala cerebral. A gente tem essa amígdala aqui, né? E a gente também tem uma amígdala aqui no cérebro. Essa amígdala, o nosso cérebro ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então, os nossos antepassados, a nossa geração de milhões de anos atrás, ela tinha essa parte aqui do cérebro formada e essa parte aqui da frente não. Essa parte ela é mais recente, ela é mais evoluída. E essa parte aqui de trás, ela é uma parte responsável pela sobrevivência. Então, qual é a grande responsabilidade da amígdala? Medo. Só que medo é algo fundamental para garantir a nossa vida. Porque os psicopatas, por exemplo, são pessoas que não têm medo de nada, e aí é onde eles cometem os maiores crimes, é onde eles não têm empatia com o outro, é onde eles não medem as consequências e se arriscam sem medir o que pode acontecer. Isso era muito, muito importante lá nas eras de milhões de anos atrás, quando a gente não tinha informação do que estava acontecendo, as informações elas eram parciais em função de todo o contexto. Então, por exemplo, imagina um homem das cavernas que vai sair da tua caverna, e aí até quem viu aquele filme dos Croods, eles mostram bastante esse cenário, né? De que tinha que voltar para a caverna para se proteger. Então, imagina você saindo da caverna para poder caçar o teu alimento e, de repente, você vê um vulto de alguma coisa que tanto pode ser uma árvore quanto pode ser um animal, um predador que vai te comer e acabou tua vida. Então, entre ficar parado analisando se era só um vulto de uma árvore, se era um animal que poderia me matar, a amígdala falava, racha fora, preserva a tua vida. Então, a amígdala ela faz isso com a gente. Ela gera um medo para a gente preservar a vida. E o que isso traz? O que isso ficou ainda mais forte dentro desse cenário de pandemia? Porque a gente está o tempo inteiro com medo, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quando termina, a gente não sabe quando começa, a gente não sabe se aquele vírus que a gente pegou é o mais forte ou se é o mais fraco que vai me levar para uma UTI, e aconteceu com alguém que a gente conhece, então vai acontecer com mais alguém daqui a pouco. E isso pode startar dois processos dentro da gente. O da ansiedade, que é quando eu fico com medo de tudo que pode acontecer, principalmente com todas as pessoas que eu amo, com o meu trabalho, com o que vai sustentar a minha renda familiar, ou então eu vivo no passado, lembrando de tudo que aconteceu comigo e que não foi nada agradável, ou de tudo que aconteceu com alguém da minha família, com alguém do meu ciclo, e que gerou consequências que não foram boas. Quando eu vou lá para o futuro, isso gera ansiedade. Quando eu vou lá para o passado, isso pode me trazer uma depressão, porque eu fico remoendo aquilo que aconteceu e isso pode me trazer uma série de sentimentos ruins. Então, o que a gente faz para tentar amenizar esse quadro de ansiedade e ou de possível depressão? A gente precisa fazer o exercício de atenção plena, que é focar no agora, no presente, no que eu estou fazendo. Inclusive, tem um exercício que eles fazem dentro das equipes da Google, que é 3 garfadas conscientes.
Então, na hora que você senta para comer dentro do refeitório, você vai prestar atenção nas 3 primeiras garfadas do teu prato, no cheiro da comida, no sabor daquilo que você está comendo, nas cores, da sensação que isso causa dentro da tua boca, em como que isso tá sendo bom para você, ou se aquele alimento você não fez uma escolha legal naquele dia, aquele alimento não bateu bem. Então, você parar para pensar naquilo que você está fazendo, no exato momento que você está fazendo. E aí tem muita gente, a atenção plena também é chamada de mindfulness, né? A gente até trabalhou algumas questões relacionadas na outra disciplina, mas a mindfulness não é você ficar parado, meditando on e vai para um lugar imaginário. Não é absolutamente nada disso. É você parar para pensar no que você está fazendo naquele momento. E aí a gente elimina muito dessa questão da ansiedade ou da depressão com a atenção plena, porque a gente foca realmente no presente. E geralmente, quando a gente foca naquilo que a gente está fazendo, a gente evita um outro hábito que vocês também mencionaram, que é a questão das multitarefas. Da gente estar respondendo o WhatsApp, estar respondendo o e-mail, estar participando de uma videoconferência, estar com o filho do lado cuidando do filho, estar respondendo o marido que chegou, estar recebendo o iFood que você pediu para poder comer daqui a pouco, quando acabar a videoconferência. Então, essa questão de estar conectado, de ter muito acesso a reuniões virtuais, a notícias o tempo inteiro, toda essa facilidade que a internet trouxe para a gente, que a pandemia acelerou, fez com que a gente passasse a ter uma percepção de tempo diferente. Uma percepção de tempo onde eu tenho que dar conta de muito mais coisas em muito menos tempo. Eu tenho que estar muito mais acelerado para dar conta de fazer tudo que cai no meu ambiente de trabalho, de tudo que eu tenho que dar conta dentro da minha casa. E aí, mães que estavam home office, com o marido também home office, e a pilha de roupa acumulando dentro de casa, a louça na pia, o chão que tinha para limpar, e a videoconferência acontecendo, e tinha que dar retorno para o chefe pelo WhatsApp. Então, muitos processos foram extremamente acelerados, e aí isso impacta ainda mais nessa questão da ansiedade. Então, o principal exercício é foca no que você está fazendo. Não precisa ser o dia inteiro, porque a gente não dá conta de fazer isso o dia inteiro. Mas se você começa a exercitar em algum momento do seu dia, por exemplo, eu vou acordar e vou fazer toda a minha higiene matinal consciente de tudo que eu estou fazendo. Eu vou prestar atenção na forma como eu escovo os meus dentes, na forma como eu penteio o cabelo, no banho morno gostoso que eu estou tomando, na roupa que eu vou escolher para vestir, na forma como eu vou me arrumar. Então, em algum momento do seu dia, para fazer o exercício de atenção plena. Seja lá na Google, né, as 3 garfadas conscientes, seja na sua higiene matinal, seja numa reunião importante que você vai ter, ou seja no momento que você chegou para trabalhar e você vai fazer o planejamento do seu dia. Isso também é um outro ponto que ajuda demais, que é a questão do planejamento de tudo que você vai fazer. E aí não é planejamento anual, não é planejamento semanal, é planejamento diário. Anota todas as coisas extremamente importantes que você tem que entregar naquele dia, o que é urgente que não pode passar daquele dia, o que é importante que precisa ser cumprido naquele dia, e o que é tarefa que se você cumprir, ótimo, se você não cumprir, você pode deixar para o dia seguinte. E cada uma dessas tarefas que você for cumprindo e dando ok na tua agenda, vá comemorando isso. Fala, nem que seja um post-it que você coloca e fala, parabéns, cumpri mais uma ação do meu dia. Isso também ajuda a reduzir bastante a ansiedade e esse sentimento também, esses sentimentos ruins que podem levar a um quadro de depressão, porque você está comemorando pequenos marcos. Isso é fundamental
para a gente reduzir a liberação de cortisol. O cortisol, ele é o hormônio do estresse. E aí acho que foi a Sônia que trouxe essa questão dos pais estressados lá na escola. A amígdala, no momento que ela entra nesse processo de medo, de construção de cenários futuros ou passados, ela começa a liberar cortisol no nosso organismo. E o cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando eu estou com o meu corpo lotado de cortisol, e aí quanto mais multitarefas eu quero ser, quanto mais eu quero dar conta de tudo, quanto mais eu fico com medo do que pode acontecer ou sofrendo com aquilo que passou e eu não dei conta de administrar, mais eu vou enchendo o meu corpo com cortisol. E aí calha num estresse danado que pode gerar uma série de problemas. Então, essa questão da atenção plena, de planejar o teu dia e comemorar todos os pequenos marcos, cada xizinho que você dá lá, cada ok que você dá em tarefas cumpridas na sua agenda, se der algum tipo de comemoração, que pode ser extremamente simples, como eu falei, às vezes um post-it colado na parede, dando os parabéns para você mesmo. E também façam isso com as suas equipes. É fundamental estimular a atenção plena nas equipes e fazer esse planejamento e comemoração de pequenos marcos. Porque quando a gente comemora os pequenos marcos, o cortisol ele vai reduzindo e eu consigo dar para essa minha equipe um equilíbrio emocional melhor. Por que eu preciso tanto do equilíbrio emocional? Porque o sistema emocional do nosso corpo, ele também fica nessa parte aqui de trás. O sistema emocional é quem regula a resposta comportamental. Então, se o meu sistema emocional está equilibrado, as minhas respostas comportamentais elas vão ser controladas, elas vão ser ponderadas, porque aí eu permito que essa parte frontal do meu cérebro, que é o córtex pré-frontal principalmente, que é a parte do cérebro responsável por ponderar, por analisar, por pensar nas consequências das minhas atitudes, ela consegue entrar em ação. Se eu estou com a amígdala disparada, se eu estou com o corpo repleto de cortisol, se eu estou com os nervos à flor da pele, isso tudo vai impactar em comportamentos que não são saudáveis para a convivência com as pessoas, que não são saudáveis para o ambiente profissional. Por vezes a gente leva isso para casa, estoura com o marido, com a esposa, com o filho, com irmãos, com o pai, com mãe, enfim, com as pessoas que a gente mais ama. Então, é fundamental a gente manter esse controle emocional.